agora vamos começar o estudo sobre o livro de Juízes, o sexto livro da Bíblia. E é um período longo, um período de quase 400 anos, né? Lembrando que Josué é considerado um juiz e o último juiz que é um profeta, que foi Samuel. Então, se a gente colocar desde Josué até Samuel, então serão aí 400 anos. Se não, né? Se nós tirarmos esse tempo de Samuel e Josué, então seria apenas assim, um pouquinho mais do que 300 anos, tá? Então seria aí de 1415 a 1020 a.C. em Canaã. Bom, o livro de Juízes, ele pode ser resumido em um único versículo. Vamos ler. Vamos lá, Juízes capítulo 21, versículos 24 e 25. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, como vimos aí, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais correto. Já pensou? Uma sociedade assim, Bispo G? Cada um faz o que quer? É anarquia total, né? Sem governo é anarquia. Então, infelizmente, era realmente isso. E de vez em quando se erguia um juiz para o caos não ser instalado, porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus ainda alcançava, né? Uma dúvida, Bispo G. Então, Deus é contra a anarquia? É contra, totalmente. Porque a falta, a ausência de governo, ela traz as disputas e todo tipo de sorte, a rebeldia e assim por diante. Então, a anarquia é algo que não procede de Deus, né? Até pelo fato que a palavra hierarquia, né? Arqué quer dizer governo, hieros, sagrado. Hierarquia é governo do sagrado. Então, a origem da palavra hierarquia, ela é espiritual. E qual que era a função do juiz? Porque o juiz não era um rei. O juiz não chega a ser um rei, tinha governo até, mas não era um rei. Qual a diferença assim, de um juiz para um rei, por exemplo? O juiz era alguém, né? Obviamente, a palavra juiz já traz que julgava as causas, sim. Mas além dele ser alguém que julgasse as causas, ele tinha que ser um general, uma pessoa que guerreava, porque eram exércitos, né? Então, o momento dos juízes era um momento de muita turbulência. Eles não ocuparam a terra prometida como deveriam. Sim. Então, além de tudo, precisava ser alguém que tinha esse lado de guerreiro, de chefe, nem é rei mesmo, é chefe, general, e o lado de julgar, né, as questões que aconteciam com o povo, ele que traria a solução. Por isso que também poderia colocar que essa questão de juiz seria também realizar o juízo de Deus. Sem dúvida. Não é? Então tinha que ser alguém, por isso que nós percebemos que a grande maioria dos juízes, todos eles tinham esse vínculo com Deus, né? Então, e o Espírito Santo os visitava até, vamos dizer, até pela misericórdia do povo ao qual o Senhor tinha escolhido. Então, a misericórdia, é muito fácil entender o livro de Juízes, porque são 14 juízes, né, que o livro ele conta, mas o ciclo ele vai se repetindo de juiz em juiz, não é? Então é um ciclo muito simples de entender, porque como o Bispo já falou, o povo acabou não conquistando toda a terra como deveria, na verdade não expulsou todos os estrangeiros da terra, acabou convivendo por uma questão de conveniência, chega de guerra já é demais, não é interessante ter esses caras como escravos, essa coisa, nessa relação, estas alianças. E aí o que acontece? Essa mistura com o estrangeiro que Moisés e Josué falaram, não tenham, porque vai trazer roubo, vai roubar o coração. Então vamos ver essa imagem, porque ajuda o nosso entendimento, porque é sempre isso que acontecia no livro de Juízes. Então o povo, o que acontece? O povo ia lá, se rebelava, se misturava com os povos inimigos e acabavam se misturando também com a idolatria, acabavam adorando Baal, que era o Deus, né? E Astaró, né? Que seria o Astarte, né? Que seria a deusa, vamos colocar assim. Então adoravam os deuses desses povos. Daí esses povos acabavam dominando Israel, trazendo opressão, né? Opressão mesmo, assim, de todos os tipos, né? Militar, financeira, e acabava gerando miséria e destruição.
Lembra que a gente ensinou? Que o povo estava fora da vontade de Deus, e por estar fora da vontade de Deus, acabava se sujeitando à malignidade da terra. Aí o povo se arrependia. Esse arrependimento, o povo começava a clamar por livramento, Deus tinha misericórdia e enviava um juiz. Esse juiz, ele unia o povo e o exército, derrotava este inimigo que estava oprimindo, expulsava, governava por um período até a sua morte. E aí, quando morria, voltava tudo de novo o ciclo. Então é mais ou menos isso que você vê nessa imagem. O ciclo vai se repetindo, né? Aí morre o juiz, mesma coisa. Aí cai no pecado, mistura com o povo, a idolatria, tralalá. Aí o povo é oprimido, vive miséria, clama a Deus. Depois clamou a Deus, Deus tem misericórdia, manda outro juiz. E assim nós vemos aí a história de 14 juízes. Então, e 14 juízes que foram assim distribuídos por toda a terra de Israel. Então, esses juízes não eram pessoas que dominavam sobre todo Israel. Então, como eram 12 tribos, eventualmente eram sobre 4, 3, 5, 8. Então, dependendo do tipo de inimigo que eles enfrentassem, porque o que acontece, né? Era uma situação bem delicada. Eram 7 povos dentro que resistiam, que queriam ficar, e tinham ainda uns 5, 6, 7 fora que queriam entrar, né? Então, era muita guerra. E, de repente, pela falta, vamos dizer assim, de um governo espiritual, eles viviam nessa situação em vários pontos de Israel. E é uma loucura, porque eles se misturaram com os povos dentro de Canaã, mas a opressão vinha com os povos de fora. De fora, é isso mesmo. Os moabitas, amonitas, também tinha dentro, mas a força maior era externa. Que eram esses povos, né? Que eram povos nômades, que tinham essa prática de entrar para roubar, para destruir. Então, midianitas, moabitas, amonitas, também os próprios moabitas. Edomitas. Os edomitas. Os edomitas. E eram tudo povos, entre aspas, todos esses que nós citamos eram povos parentes. Eram todos com descendência ligada a Abraão ou a linhagem de Abraão. Pois é, veja nesse mapa o que o Bispo G está falando, porque você vê aí as 12 tribos, e ao redor esses povos, que eram os povos que ficavam ameaçando e chegaram sim a atacar e ter um domínio sobre algumas partes de Israel. Então lá em cima os fenícios, que acabam ficando fora do mapa, os mesopotâmicos também, né, com Otiniel, depois a gente vai ver isso, Amon, Moabe, que são primos, né, eles eram filhos de Ló, né, que era sobrinho de Abraão, Edom, que é Esaú, que era neto de Abraão, como o Bispo G explicou. Os filisteus, que seria algo, né, fugiriam um pouco dessa regra, porque eles vinham ali da região das ilhas, eles vinham da região das ilhas gregas, né? Mas eles eram descendentes de Canaã, de Cão, né? Então, imagine, né? O povo de Israel estava cercado de inimigos. E Midian, né? Porque os midianitas, que eram descendentes de Quetura, né? Que foi a segunda esposa de Abraão. Verdade, e ficava mais ainda a norte, mais na região ali, do sul, perdão, na região da Arábia. Então o livro de Juízes, ele narra a história desses 14 juízes e também a degradação moral de Israel. E nós podemos dividir em 3 etapas. Então hoje nós vamos focar só nisso, vamos entender as 3 etapas do livro de Juízes. Então a primeira etapa, que acontece do capítulo 1 ao 3, que narra esse comodismo de Israel. Então, primeiro que Israel não conquistou tudo que Deus ordenou. Ponto 1. Segundo, Israel não expulsou todos os estrangeiros. E aí, por não expulsar, acabou se envolvendo. E é claro que o estrangeiro tem uma cultura pagã, sem moral, não é? Assim, completamente prostituto, corrupto. E não tem como, né? Enganoso é o coração do homem, mais corrupto de todas as coisas. Aí acaba sendo envolvido pelo coração, porque... Aí, vamos dar um exemplo, né? O israelita casa com uma mulher estrangeira, da terra. A gente sabe o que vai acontecer. A mulher vai ganhando o coração do cara, e o cara acaba desistindo de Deus e se perde. Então era isso que, em miúdos, uma proporção muito maior, foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Vamos ler uma passagem só para exemplificar esse raciocínio da primeira etapa. Vamos lá, Juízes capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra.
partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, a Imã e Talmai. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Zefer e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Então aí, vamos comparar a postura de duas tribos. Então, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então acontece, a tribo de Judá, que foi logo à frente, lembra que a gente falou, né, dessa referência de primogenitura, como Judá acabou, né, sempre indo à frente na postura de líder, né, e não era o filho primogênito de Israel, né, era o quarto filho, mas tinha nessa característica, era algo impressionante quando se falava de guerra. Judá tira todos os dominadores das montanhas, no caso aqui falou de Hebrom, apenas não tiraram os guerreiros do vale, no caso os filisteus, porque eles tinham uma força tecnológica muito à frente do povo de Israel. Então era algo que não era o tempo deles conquistarem. Uma coisa não é o tempo de conquistar. Outra coisa é ser cômodo. Eu não vou, não preciso. Essa foi a postura de Benjamim. Benjamim, por comodismo, por preguiça, não tirou os jebuseus, que era um povo cananita, do Monte Sião, onde fica, né, da cidade de Jerusalém. Então nós vemos o quê? Judá, com plenitude na sua conquista que lhe era permitido, Benjamim, não. E aí é uma coisa interessante, né, Bispo G? Porque Benjamim e Israel só vai ver os jebuseus saindo de Jerusalém com o rei Davi 400 anos depois. Verdade. Só o único que realmente conquistou, porque os jebuseus, eles tinham uma segurança muito grande, né? Então, Jerusalém, lugar alto, eram 7 montes, tinha tudo é um local estratégico demais. Mas não pôde resistir a Davi. Então, Davi, com as estratégias que Deus deu para ele, ele entrou e ocupou aquele lugar. Então, a gente vê que era um local, sim, vamos dizer, até a época de Davi, inexpugnável. Ninguém entrava ali. Eles eram até confiados demais nisso, né? Até zombaram de Davi, né? O Davi nem coxo, nem doente, é isso que vai te enfrentar, porque a gente não precisa se preocupar. É que não conhecia o rei Davi, né? A etapa 2, que seria dos capítulos 4 ao 16, aí sim é um período que narra os 14 juízes, em tribos diferentes, que vão trazer a defesa de Israel nestes ciclos que nós comentamos no começo da aula. Vamos ler essa passagem do capítulo 2, que exatamente resume este ciclo que virá à frente. Vamos lá, Juízes capítulo 2, versículos 12 a 19. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então esse texto, ele explica a função do juiz, que o Bispo G já explicou. Vinha para estabelecer o juízo de Deus depois da opressão vizinha e por misericórdia, não é? E aí, enquanto o juiz governava, havia paz, havia santidade, havia, né, um tempo em que o povo de Israel ajustava e se aproximava novamente de Deus, mas quando o juiz morria,
aí tudo de novo, o pecado, a prostituição e assim por diante. Vamos ver nesse mapa novamente como é interessante que o Bispo G falou sobre que esses juízes eram de tribos diferentes e defendiam áreas específicas. Então, vamos dar um exemplo. Ó. Você vê Otiniel. Otiniel ele era da região de Judá. Ele foi um dos únicos que defendeu toda a região de Israel, porque o inimigo vinha da Mesopotâmia. Tá? Agora vamos ver, por exemplo, Eude. Eude, ele defende a região de Moabe, que fica ali do lado direito. Depois nós vemos Débora, né, que era da região de Efraim, que fica no centro, de Manassés também, acabou unindo, né, as tribos. Defende Israel de um povo que vinha do norte, que são os fenícios. Depois você vê Gideão, que era da tribo de Manassés, ele defende da invasão dos midianitas pelo Oriente. Nós vemos depois Jefté, que também era dessa região, e ele defende o povo de Israel do povo amonita. Aí, ó, Amonita fica à direita da sua tela. E por fim, Sansão. Sansão, que era da tribo de Dan, tá? Você vê aí, Sansão era da tribo de Dan, que fica ao lado esquerdo, aí próximo ao mar Mediterrâneo. Ele livra dos filisteus, então era algo próximo, ó, tá vendo ali Dan? Muito próximo dos filisteus, assim como por exemplo Jefté, que era gileadita, que é a região aí entre Gad e Manassés, ele também vai defender dos amonitas. Então há uma questão um pouco geográfica da intervenção e da escolha destes juízes, tá? O único que depois dominou teve domínio completo mesmo, venceu todos os povos ao redor, e nós vamos estudar lá na frente, foi Davi. Davi venceu os fenícios, os sírios, teve domínio por regiões até dos mesopotâmicos, venceu os amonitas, venceu os edomitas, os moabitas e os filisteus, talvez, né, o povo que tinha mais inimizade na época com Israel, tá? E assim fecharíamos a etapa 2, que nós vamos estudar na próxima aula, assim, juiz a juiz. Enfim, a etapa 3, que em Juízes seria do capítulo 17 a 21. Então não fala mais de nenhum juiz específico, o final do livro de Juízes, mas fala como Israel estava em um caos político, em um caos moral, uma degradação moral a ponto de gerar, né, Bispo G, uma guerra civil, a ponto de tribo matar outra tribo. Então, em Juízes 17 e 18, fala do caso do ídolo de Mica. Bispo G, o que é essa história do ídolo de Mica? O ídolo de Mica, veja, aqui é o início de toda a idolatria que vai depois ocupar todo o reino do norte. Porque assim, haverá mais para frente uma divisão, Judá e o reino do norte. São 10 tribos que ficarão ao norte e 2 ao sul. E nesse processo começa a idolatria com esse Mica. Quem era Mica? Ele recebe um dinheiro e ele esconde aquele dinheiro, que era um dinheiro da mãe. A mãe, procurando esse dinheiro, ela fica sabendo que foi o filho. Ela amaldiçoa alguém pelo dinheiro. Quem me roubou esse dinheiro é maldito. E aí ela descobre que é o filho. Ela pega aquele dinheiro e dá para o Mica. E esse Mica, e a palavra Mica vem de Micael, semelhante a Deus. Olha a idolatria, olha o começo. Semelhante a Deus. Ele começa a fazer uma casa de ídolos. Ele faz um ídolo de fundição, faz um outro, tal. E aí ele começa a criar o Deus para ele, para a família dele. E aí depois disso ele começa a colocar sacerdotes, ele põe um filho para ser também um sacerdote, consegue um levita, que também está nesse meio, né? Contrata, paga para ele ser um sacerdote. Começa todo esse processo até o quê? Uma tribo chamada Dan, que estava procurando ainda alguns lugares para ficar, foram remissos, não ocuparam, e aí chegam eles e veem toda aquela idolatria, assumem aquela idolatria e vão lá para o norte de Israel, e lá começa então a idolatria de Israel. Uma parte embaixo, onde morava a Mica, e a outra ao norte, onde está uma tribo de Dan, um outro lado da tribo de Dan. Você mostrou uma parte, vai ter uma outra lá em cima. No futuro, né, ele vai para o norte também, ele ocupa um território no norte. Isso. Né? Futuramente, Jeroboão coloca 2 ídolos. Nessa divisão, bem mais para frente. Um ídolo em Betel
próximo onde Mica operava, e um outro em Dan, ao norte. Olha E essa só. idolatria veio e acabou completamente, né? Porque Jeroboão foi um rei, assumiu toda a idolatria e veio a destruição de Israel por causa Terrível. desse rei, dessa idolatria. Terrível. Ele que era aliás, Mica era da região de Efraim. De Efraim, E aquela depois, região. é interessante que no Betel futuro... é comecinho de Efraim, né? E é interessante porque Efraim e Dan vão se tornar depois as tribos mais idólatras. Aliás, todos os problemas começam a rodear essa região mesmo, né? Essa região centro-norte, né? De Israel. É uma história terrível. E o pior ainda está por vir, né? Porque depois tem a questão do levita, que tem a sua concubina estuprada, né? No capítulo 19, ela foi estuprada quando ele está... Aliás, vamos ver esse mapa, que esse mapa ajuda muito. Então, há um levita, que ele vem da região montanhosa de Efraim, a mesma região que o bispo G acabou de falar. Um levita, é outro levita, tá? Da tribo de Levi. Ele desce em direção a Belém, porque ele se apaixonou por uma moça, e a moça voltou para a casa do pai, estavam num momento de briga. Ele fica um tempo ali em Belém com essa moça, falando na casa do pai, convence a moça a ir embora com ele. E ela vai embora, ele quer ir embora logo, ele quer voltar para Efraim, então ele escolhe um caminho, ele até pensou em ir por Jerusalém, mas ele falou, não vou dormir em Jerusalém, porque tem uns jebuseus, eles são perigosos, eu vou para Gibeá, porque Gibeá fica na tribo de Benjamim, né, povo de Israel, ali não vai ter perigo. E quando ele vai, ele é recebido por um senhor, fica na casa desse velho, só que os moradores dessa cidade de Gibeá, quero pontuar aqui, israelitas e benjamitas, eles agem exatamente como foi em Gênesis 19, em Sodoma. Ele bate na porta desse dono da casa e fala, olha, manda esse cara aí, esse viajante, esse levita, sair porque nós vamos estuprá-lo. E acaba que isso não acontece, né? E o levita acaba dando essa concubina para os caras estuprarem. É algo terrível, né? Nossa, hoje é algo, a gente está falando de uma sociedade tribal, né? Isso é uma coisa absurda, né? Completamente e assim, até rude. um detalhe, Dani, porque você vê, Gibeá ou Gibeon, veja, foi ali que Josué no passado fez uma aliança com o povo, sem pedir conselho para Deus, e deixou eles como rachadores de linha e tiradores de água. O povo ficou no meio. E ficou no meio os costumes da terra. Sim. Então você vê quando eles vêm lá para abusar do levita, é um costume da terra maligno que foi permitido por aquela uma aliança que Deus não queria. E da mesma forma vem agora, abusa da mulher a noite inteira, né? Terrível. E ela chega a morrer. De tão violentada que ela chega a morrer. E o que ele faz? Ele pega, revoltado esse levita, porque ele era de uma tribo que seria a tribo mais nobre, né? Por ser de ofício sacerdotal. Ele pega uma faca, a história conta que ele corta em 12 partes a mulher e manda uma parte para cada tribo de Israel com uma carta explicando o caso para ser julgado, porque não tinha juiz, né? E aí vem a parte terrível, no capítulo 20, o povo, as tribos se unem contra Benjamim, e Deus está nisso, né? Porque Deus fala, vai Judá primeiro guerrear. Os benjamitas até se defendem por duas vezes, na terceira vez vem a força de Israel se manifesta e destroem os benjamitas, mas destroem a tribo inteira. Sobram 600 homens que fugiram para o deserto. Então imagine, até veio uma lamentação que falaram, um filho de Jacó morreu, não é? E aí o que acontece? Quando eles descobrem que esses 600 sobreviveram no deserto, eles falam, olha, depois dessa vingança, a justiça que foi praticada na questão aí do levita, nós não podemos deixar a tribo morrer. Então eles pegam mulheres para serem desposadas, né, por esses benjamitas que sobraram, para que assim a tribo de Benjamim ela permaneça. E aí pegam mulheres primeiro de uma cidade que não foi para a guerra, né? E aí pegam 400 mulheres, exterminam essa cidade de Benjamim, pegam as 400 mulheres. Aliás, não era de Benjamim não, era de uma outra tribo que não foi para a guerra. E pegam mais algumas da região de Siló, e ali acaba trazendo a sobrevivência da tribo de Benjamim. A gente sabe, né, Bispo G, que depois Benjamim é uma tribo que acaba ficando tão fraca, que no cenário político ela acaba desaparecendo, né? Igual Simeão, por exemplo, né? Você vê que as áreas de conflito, elas sempre foram áreas espirituais. A gente vai perceber em toda a história da Bíblia que ali era um ponto de divisão. Então, esse sangue derramado dos benjamitas
vai gerar, olha, direto, até o final, até quase na época de Jesus, uma divisão que praticamente ela é irreparável. Então a gente vai ver em Davi que ainda há uma união, mas ela é meio estranha, por causa de Saul, que fica lá dos benjamitas. Então a gente vai ver, dali para frente, a gente vai ver ali sempre uma contra a outra, então uma região contra a outra, por causa dessa situação de Judá, de Benjamim, Efraim mais para frente. Então ali vai ficar um foco muito grande de guerra civil, irmão destruindo irmão. Meu Deus do céu. Então deixou entrar estrangeirice e irmão começa a matar irmão. Então, se você vê nessa história de Juízes, na verdade o propósito de Deus com esse livro é demonstrar que o resultado da rebeldia, né, o resultado de não buscar a Deus, né, que o povo de Israel aqui, o sentimento é esse, a destruição, porque o povo ficava refém dos estrangeiros e acabavam com a sua moral degradada. E aí, como o Bispo G falou, infelizmente, irmão matando irmão. Muito bem, a próxima aula nós vamos continuar falando de Juízes. Nós vamos falar sobre caso a caso, né, juiz a juiz, para facilitar a tua leitura deste livro, que é um livro impressionante. Antes de nós revisarmos a aula, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a Bíblia Apostólica Renascida, aliás, a Bíblia Apostólica de edição comemorativa de 40 anos do Ministério Apóstolo Estevão Hernandes. Essa Bíblia é lindíssima, a capa exclusiva, azul, e ela tem um encarte com a história do mover apostólico no Brasil. O apóstolo Estevão, né? Ele é o apóstolo primaz do Brasil, né? O primeiro apóstolo do Brasil. Tem 40 estudos, 40 ofertas, 40 perfis de personagem, dicionário apostólico, mais de 5.000 notas de referência, mapas, tabelas, enfim, tudo para ajudar o teu aprofundamento na palavra de Deus. Que você conheça cada dia mais e entenda os propósitos de Deus através da palavra. Você pode adquirir esta Bíblia com pagamento facilitado, vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa pelo site gospelbay.com.br. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Vamos revisar então a aula sobre Juízes. Na aula de hoje, estudamos o livro de Juízes, dividido em 3 etapas. Primeira etapa, comodismo de Israel e envolvimento com os estrangeiros. Segunda etapa, Deus levantou 14 juízes de diferentes tribos para defenderem Israel nos ciclos da rebeldia. Terceira etapa, total degradação moral, com 2 exemplos, a ponto de gerar uma guerra civil e quase extermínio da tribo de Benjamim. Por fim, estudamos o repetitivo ciclo de queda do povo no livro de Juízes. A rebeldia e idolatria do povo geram a opressão por um povo inimigo vizinho, resultando em miséria e destruição. O povo de Israel arrepende-se e clama por livramento. Deus envia um juiz que lidera o exército e derrota os inimigos e os expulsa. O juiz governa por um tempo, trazendo paz. Após sua morte, o ciclo de queda repete-se. Tome nota agora da agenda do programa. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.